E aí galera, quem fala é o Lúcio, o seu narrador, agora para falar sobre o aspecto de mecânica avançada de A Lenda dos Cinco Anéis, falando de sistema de combate em massa. Isso foi algo em A Lenda dos Cinco Anéis que quando eu vi que isso existia, eu falei, pronto, tá aí um livro muito bom, porque ele se foca na parte, pelo menos na avançada, em pegar aqueles mínimos detalhes que pode acontecer com o mestre e ajudar ele a como resolver tais situações de formas bem delicadas. Ou seja, o sistema de combate em massa é o seguinte: quando tem muita gente de um lado, muita gente do outro, o mestre meio que pode fazer com que as pessoas da party representem todo o aspecto da luta. E meio que é assim, só que também tem o comandante por trás, que pode não ser alguém da party. Então ele ensina mais ou menos como você desenvolver essa questão de situações em que tenham muitas pessoas e você não queira ter ou que decidir o final da luta ou jogar meio que, eu vou jogar esses dadinhos aqui, eu vou jogar esses dadinhos aqui, e aí você se perde no meio desses dados, porque é muita coisa acontecendo. O dever mais sagrado de qualquer samurai é guerrear contra os inimigos de seu senhor. Para muitos, este dever tem sua forma mais literal nos combates em massa no campo de batalha, com centenas ou até mesmo milhares de samurais de cada lado. Então vamos lá, o sistema de combate em massa vai funcionar em questão de turnos de combate. Então tem o turno para cada um dos players e o turno para os capitões, que no caso é o primeiro turno que a gente se desenvolve. E os personagens vão tendo suas vezes para conseguir dar ajuda ao seu comandante e derrotar personagens inimigos. Mais ou menos cada turno de combate varia bastante o tempo, principalmente, mas a regra geral é que um turno de batalha ocorre para cada 250 soldados de cada lado. Ou seja, quando tem uma luta, cada turno que se passa teve uma luta entre 250 personagens. Então meio que assim você pode desenvolver também a questão de tempo, por causa que mais ou menos um turno leva uns 30 minutos. Então você pode medir bem o tempo da sua party, porque por mais que eles lutem pouco, você pode ir desenvolvendo que ele tomou um corte em certo canto do momento, ele estava correndo no meio da luta, lutou contra algumas pessoas. Você não precisa se focar exatamente em falar tudo que ele fez. Você pode colocar essas coisas no ar para apenas a imaginação fluir melhor na mente dos jogadores. Porque lembrando, a gente é um jogo de imaginação. Então não é só você falar que ele passou 30 minutos parado esperando alguém para lutar. Não, ele andou, ele se desenvolveu. Mas isso não vai funcionar em aspecto mecânico. Se ele falar, então eu ganho morra porque eu matei esse cara. Não, era só questão do movimento em si. Agora na hora da luta mesmo, do que os dados dele decidiram, aí todo o aspecto mecânico tem que girar em torno. Temos os estágios. O primeiro estágio é o declaração. Durante o estágio de declaração, todos os personagens participantes devem determinar seu nível de engajamento. Eles variam de reserva, onde um personagem está posicionado bem atrás das linhas de frente e relativamente seguro da vasta maioria dos inimigos. Em questão de dados, vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente, até muito engajado, em que o personagem fica posicionado nas linhas de frente e, como tal, fica situado bem no meio de seus oponentes. Cada personagem pode escolher, no início, estar em qualquer uma das posições, mas você, que é mestre, pode fazer algumas variações, porque por definições da regra, você pode trocar para qualquer nível de engajamento. Porém, mestres que busquem uma descrição mais realista da batalha, lembrando que nem sempre você pode fazer dessa forma, você pode definir que é o seguinte: um personagem só pode ir uma casa para trás ou para frente. Mas vou dar um exemplo se ele estiver em reserva. Se ele está em reserva, a única coisa que ele pode fazer é ir para recuado. Ele não pode ir direto para muito engajado. Tem muitas pessoas na frente dele. A menos que tenha alguma circunstância com oportunidades heróicas. Então, se sei lá, tem um local com barco. Vocês estão lutando numa praia, os barcos estão lá na frente, ele está lá atrás, ele caiu a oportunidade heróica, você vai dar para ele destruir as velas, você pode fazer que por essa oportunidade heróica ele conseguiu desdobrar isso e chegar na parte da frente
o mais rápido possível. E você também pode fazer coisas como, se o personagem tem alguma técnica que faça ele correr mais rápido ou o nível de água dele é muito elevado, você pode falar que ele consegue pular 2 dessas daí, ou seja, ele consegue se movimentar mais rápido. Uma dica, não do livro, mas minha que eu dou a vocês, é também verem a situação. Existe recuado, no caso do personagem, tipo, se existe o recuado muito engajado e o engajado, por causa que às vezes a luta se desdobra num terreno um pouco diferente. Como teve uma vez que eu fiz uma luta que meio que estava nas montanhas. Alguns dos personagens foram escalando pela montanha para chegar ao outro lado. Por mais que eles estivessem mais próximos dos inimigos, pelo local das montanhas que eles estavam indo, eu considerava eles como recuados ou reservas. No caso, eu utilizei como recuados, mas você pode considerar um dos dois. Porque poucos inimigos estavam vendo eles ali e eles não estavam em situação de lutar na frente. Mas quando eles ultrapassaram essa montanha, eles foram de recuado para muito engajado. Não tinha engajado, por causa que eles já saíram na parte de trás, meio que no meio da luta. É claro, você também pode considerar, que foi o que eu considerei depois de um tempo, é que já que as frotas estão mais avançadas para frente, então aquilo seria engajado, na verdade, porque poucas pessoas estavam para trás. Só quem tivesse recuado da outra equipe ou quem tivesse em reserva que ia ver eles. Então você pode buscar se aprofundar melhor nesses quesitos de batalha. Bom, e ainda aqui no estágio 1, assim que o nível de engajamento de um personagem tiver sido determinado, ou no caso de todos, o mestre vai ter que fazer um teste de batalha, combate em massa, percepção, entre os generais no comando dos 2 exércitos rivais. E aí vem o aspecto que eu disse que não é só a party que decide. Se um dos generais vencer esse teste por 5 ou mais, o exército do general é considerado vencedor. Não vencedor tipo acabou a luta, não. Ele começou com uma vantagem. Isso aqui seria melhor se eles falassem isso, que o exército dele está na vantagem. Enquanto o outro lado está perdendo, está na desvantagem. Não em número, mas de estratégia. É claro que com o tempo vai dando reforço. Se a diferença é menor que 5, a batalha é considerada equilibrada, é considerado um empate. Mestres podem modificar os resultados desses testes baseados em vantagens numéricas, terreno, condições climáticas, oportunidades heróicas bem-sucedidas ou variáveis outros fatores que acharem que se encaixam. Como, por exemplo, uma vez eu estava fazendo essa batalha na praia e os Shugenjas tiveram uma oportunidade heróica. Eles fizeram um tsunami para afastar a maioria dos barcos e com essa execução o personagem, o comandante ganhou um bônus de mais 5 no seu teste. Então somou mais 5 por causa que naquele momento que aquilo ocorreu, eles passaram muito à frente, porque os barcos dos inimigos estavam sendo levados. Então eles tinham que tanto ter a preocupação de como que eles vão voltar por barco se tudo fracassar, homens que ainda estavam no barco, pessoas que ainda estavam se locomovendo lá, o que aconteceu com eles. Então eles perderam boa parte da sua assistência. Então é uma oportunidade heróica junto com uma condição climática. Os de terreno também, foi algo que eu falei, da questão deles invadirem. Isso também foi uma condição que levou eles a terem uma vantagem. E é claro, a vantagem numérica clara que você pode levar adiante. Se um personagem tem 1000 soldados, o outro tem 300 soldados, você pode dar um bônus de 3, 5 para o inimigo, ou até mesmo um pouco mais. E aí depois do teste vocês definem quem está vencendo e quem está perdendo. Segundo estágio. Não tem nome esse estágio. Acho que quem traduziu o livro não botou um nome nesse estágio. Com o engajamento e atual status dos personagens na batalha determinados, isso é com relação a se eles estão perdendo ou ganhando, cada jogador lança um somente dado, um dado D10 simples, e soma o seu anel de água do personagem e sua perícia batalha, caso a possua, logicamente. O total deste teste é comparado à tabela de batalha para determinar quanta glória o personagem acumulou, quantos ferimentos sofreu e se encontrou ou não um duelo ou oportunidade heróica.
Então, esses são os casos em que se você tiver batalha, ela vai funcionar de uma forma bem melhor se você tiver água elevada também. Porque lembrando, quanto mais abaixo, mais ruim seu personagem foi no meio da batalha. Então, às vezes, significa que ele não vai encontrar duelo, o que alguns podem se dizer como, ufa, não vou precisar batalhar, tenho medo de perder meu personagem. Mesmo que batalha, duelo, seja o foco do samurai. Então, não se sintam aliviados por isso. Existe até um trecho do livro que ele fala para você ser mais heróico. Então, alguns podem falar isso, mas em compensação você toma dano. Como funciona o dano na tabela? Vocês vão ver a tabela daqui a pouco. O dano é praticamente assim, você tá lutando e alguma flecha aleatória te atingiu. Um personagem no meio da luta passou a katana em você, você vira pro lado, não viu bem ele, você só foi atingido. Uma explosão de bola de fogo do Shugin já bateu no chão e você foi arremessado. Então o dano você não é numa luta estática, você simplesmente só toma os dados de dano e pronto. Então normalmente quando você vai ruim no teste você acaba tomando mais dano, mas isso depende se você tá engajado, muito engajado. Principalmente quando você é engajado e você tira dados mal, você acaba se ferrando. Mas se você tiver normalmente recuado e vencendo, dados mais não vão te fazer muito problema. Então, após a jogada... Bom, se vocês encontrarem uma oportunidade heróica, vocês vão para a resolução dessa oportunidade heróica. Se um personagem não encontrar um duelo ou oportunidade, então após jogar, para ver quantas glórias e ferimentos ele adquire, o turno da batalha se encerra. A parte dele acabou. Agora vamos para a resolução. Se você encontrar um duelo, ou oportunidade heróica, tem uma oportunidade especial de ter um papel mais dramático na batalha. Um resultado de duelo na tabela de batalha indica que o seu personagem encontrou um oponente de perícia semelhante e os dois eles vão se enfrentar em um duelo privado, ou seja, sem interferência. É claro, se os jogadores quiserem interferir, aí é outra situação. Tais eventos geralmente têm permissão de ocorrer sem participação de outros samurais no campo de batalha, pois interferir sugere que o personagem sendo ajudado é incapaz de lidar com a questão, um grave insulto. Esses duelos podem ser duelos de Aijutsu, caso eles prefiram uma forma mais tradicional de ser, ou podem simplesmente ser lutas um contra o outro com quaisquer armas disponíveis, dependendo dos combatentes. Então é aquela questão, se algum jogador da party quiser botar a honra do personagem sendo ajudado e a dele mesmo, não a dele mesmo, na verdade, normalmente você arrisca ao personagem da party, então ele pode ficar zangado com você por causa disso, porque você insultou ele falando praticamente que ele não é forte o suficiente. Então, isso pode acontecer. Se você quiser interferir, o mestre pode falar que você tem a oportunidade heróica, você pode gastar sua oportunidade atacando, você pode definir que ele encontrou um duelo, mas ele pode ou duelar, ou ajudar o amigo enquanto duela. Então, meio que o mestre pode decidir envolver mais personagens no meio dessa lutinha. Então é isso. Aqui nós temos a tabela de combate em massa. Eu vou deixar aí vocês analisando ela, mas ela é bem simples de entender. Glória é a glória que você ganhou pelas suas batalhas. Normalmente quando você ganha glória é aquela coisa que eu disse. Você fala que o personagem conseguiu matar alguns inimigos enquanto combatia, acertou alguns outros, destruiu alguma coisa específica que não seja de oportunidade heróica, porque nós temos oportunidade heróica para destruir barcos, por exemplo, para roubar estandartes. Se ele pegar a oportunidade heróica, aí já é outro vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre a oportunidade heróica, de você ser mais heróico. E no caso de um duelo, você deve ter fichas aí guardadas do nível mais ou menos dos seus personagens. Então ela completa, pode ser apenas a perícia de ataque que ela seja, mas lembrando, quanto mais desenvolvido um personagem, mesmo que ele seja um personagem feito para morrer ou matar um personagem da party, melhor fica para os personagens. E aí lá em ferimentos vai ser 2 dados de ferimentos, você vai gerar 2 dados de ferimentos e ver no que vai dar. Você pode narrar alguma coisa que aconteceu com o personagem. Então é isso, galera. Eu acho que já falei tudo de combate em massa, que é algo que me trouxe cada vez mais além dos 5 anéis. Quando eu comecei a ler o livro, eu lembro que eu fui ver o que era cada um dos livros, o que era o do fogo, o que era o do vazio. E quando eu tava indo pro de água, eu passei direto pro combate em massa e eu falei, pronto,
essas pessoas aqui que fizeram esse livro, eles sabem o que um narrador precisa. Eles sabem que o narrador pode se sentir em situações um pouco difíceis de lidar, e aí eles fizeram isso para nos ajudar. Então é algo muito bom. Então, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.